As lindas cavernas do Vale do Ribeira, em São Paulo, estão sendo leiloadas para as grandes empresas, mas as comunidades que vivem na área resistem. Em Brasília aconteceu o primeiro encontro nacional de indígenas LGBTQIA+, no acampamento Terra Livre. Além do evento, no De Olho na Cultura, mostraremos como estilistas indígenas procuram descolonizar a moda. E após 2 anos de isolamento, camponeses voltam às ruas na jornada de lutas Abril Vermelho. Eu sou a Luma Prado e convido você a assistir a mais um De Olho na Resistência. Sem consulta às comunidades ou análise dos impactos socioambientais, a administração de parques nacionais e estaduais e reservas extrativistas pelo Brasil afora está sendo entregue à iniciativa privada. Contra essas ameaças, os movimentos sociais têm se mobilizado. No dia 9 de abril, integrantes do Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais do Vale do Ribeira e o Movimento dos Ameaçados por Barragens do Vale do Ribeira, São Paulo, Paraná, realizaram um protesto contra a concessão à iniciativa privada do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR. A manifestação foi no centro de Poranga, em São Paulo, município onde está o parque que abriga comunidades quilombolas e caiçaras. A gente não quer perder a terra para a mão dos outros, né? O governo vai vender para uma pessoa estrangeira, poder aquisitivo, né? E a gente quer viver do jeito que a gente está. O projeto de privatização do PETAR, que conta com mais de 300 cavernas, foi idealizado pelo ex-governador e hoje pré-candidato à presidência João Dória. A lei que autoriza a concessão dessas áreas não foi precedida de consulta ou consentimento prévio dos povos e comunidades tradicionais. As comunidades quilombolas aqui do Vale do Ribeira já possuem um protocolo de consulta prévia, que é um documento que diz, como que essa consulta deve ser realizada, A consulta deve abarcar a organização social, o tempo e a forma de tomar decisão daquela comunidade. E isso não foi feito desde a criação do parque, o que gerou uma série de impactos, às comunidades tradicionais, expulsão de moradores, gerou a própria vulnerabilização desses territórios tradicionais, inclusive, hoje a gente tem uma série de passivos que não foram resolvidos e, novamente, agora mais uma ameaça vem sendo colocada. Além do PETAR, outros 24 parques e reservas estaduais, como a Ilha do Cardoso, a Floresta Estadual de Batatais e o Parque Estadual de Campos do Jordão, estão sujeitos à concessão pela lei aprovada em 2016 e atualizada em 2020. Mesmo em área onde não estão previstas concessões, como a Estação Ecológica Jureia e Itatins, as comunidades tradicionais foram deixadas de lado. Os caiçaras, que habitam o local há séculos, estão sendo expulsos pela Fundação Florestal, órgão responsável pelas reservas em São Paulo. Em 2019, várias casas foram demolidas, alegando-se violações às restrições impostas ao local. As famílias brigam na justiça para voltar ao lar, sem nenhuma decisão definitiva até o momento. O que o governo paulista não quer aceitar é que as comunidades tradicionais nessas áreas ajudam na proteção à biodiversidade, como verdadeiras guardiãs da floresta. Bem longe de São Paulo, na Amazônia, outro projeto que beneficia as grandes corporações também vem deixando as comunidades tradicionais de fora das discussões. Trata-se do Adote um Parque, lançado por Bolsonaro e o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em fevereiro de 2021. O programa permite que empresas e pessoas físicas brasileiras ou estrangeiras adotem uma ou mais das 132 unidades de conservação ou reservas extrativistas, as RESEX. Os contratos anuais entre interessados e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, gestor das unidades, prevêem o pagamento de R$ 50 por hectare de área protegida. Entre as empresas que já anunciaram a adoção estão as multinacionais Heineken, Coca-Cola e Carrefour e a brasileira MRV Engenharia. As empresas vislumbram vantagens como a compensação por emissão de carbono e o marketing verde a custo baixo. Mais uma vez, as comunidades ficaram sabendo das intenções de privatização por outros meios, como a mídia e o boca a boca.
A principal preocupação é a inclusão das RESECs, já que a exploração sustentável dos recursos naturais cabe aos extrativistas. Estão com os processos em andamento as reservas extrativistas da Marinha, Cuinarana, no Pará, do Quilombo Flechal, no Maranhão, e do Lago de Cuniã, em Rondônia, entre outras. O Conselho Nacional dos Seringueiros acionou o Ministério Público Federal, que pediu a retirada das RESECs do programa, assim como dos parques nacionais com sobreposição à área de comunidades tradicionais ou terras indígenas. Mas até agora o pedido foi totalmente ignorado pelo governo Bolsonaro. Pela primeira vez ocorreu uma plenária LGBTQIA+, no acampamento Terra Livre. Na manhã de segunda 11, o grupo reafirmou sua existência e sua luta por reconhecimento e respeito aos seus corpos territórios. Participaram do evento militantes e os coletivos de base Tibira e Caboclas, que discutem identidade de gênero lutando por respeito dentro e fora dos territórios, com significativa atuação nas redes sociais. Eles defendem a diversidade de povos e também de corpos. Natan Paracá, do Levante Indígena da USP, da Arpim Sudeste, constatou que a hipersexualização é uma das particularidades da existência indígena e LGBTQIA+. Entre cocares e bandeiras de arco-íris, foi lançado o manifesto colorindo a luta em defesa do território, entregue aos dirigentes da PIB. Nele, a luta pela terra se articula à luta pelo respeito à diversidade de gênero e sexual. Tibira, considerado o primeiro indígena morto pela LGBTfobia em 1614, é lembrado como o marco da luta. Também é denunciada a dupla violência que indígenas LGBTQIA+, sofrem cotidianamente no país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. Ainda no acampamento Terra Livre, no mesmo dia 11, na parte da tarde, cerca de 6.000 indígenas protestaram contra a agenda anti-indígena, que inclui o Marco Temporal e o PL 191. Na Ouro de Sangue, marcha contra o garimpo que mata e desmata. Eles usaram sangue e lama para denunciar a destruição causada pelo garimpo. É um símbolo, é o que o povo está bebendo água de lama. O sangue é quando as crianças choram não poder comer mais peixe. É quando as mulheres choram quando perdem filhos, quando o marido perde a mulher. Esse sangue é mostrando que o nosso corpo depende do nosso território. Os manifestantes se dirigiram ao Ministério de Minas e Energia, onde deixaram seu recado. Nos vidros, o grupo escreveu com argila frases contra o governo de Jair Bolsonaro. Caixas simbolizando barras de ouro manchadas de sangue foram colocadas na porta. Militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, também protestaram em Brasília, mas em frente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na sexta 8, eles se levantaram contra o pacote do veneno que está para ser votado no Senado. Os manifestantes usaram lápides, soja e ossos para representar um cemitério em analogia às mortes e doenças provocadas pelo uso e consumo de alimentos com agrotóxicos. Conhecido como PL do veneno, a proposta, já aprovada pela Câmara, modifica o sistema de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins. Se aprovado, o Ministério da Agricultura passará a ser o único órgão responsável pela liberação de novos produtos, excluindo o Ministério da Saúde e a Anvisa. Para acompanhar o que mais está em jogo com a aprovação do pacote do veneno, acesse a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, link na descrição. Indígenas e camponeses obtiveram uma vitória em Roraima. Agora, as escolas dos territórios e comunidades tradicionais contarão com merenda da agricultura familiar indígena e camponesa, o que irá fortalecer a economia local e a cultura alimentar dos estudantes. A conquista é fruto da atuação da Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos de Roraima, para combater a alimentação inadequada nesses locais. O edital destina 10 milhões para produtores da agricultura familiar indígena e de comunidades tradicionais em contratos que irão permitir o abastecimento de escolas estaduais em 2022. Pela primeira vez, uma proposta pública diferenciada é lançada em Roraima. E temos uma dica de leitura.
Na terça 12, a Escola Politécnica da Fiocruz, o MST Editora Expressão Popular lançaram o Dicionário de Agroecologia e Educação. Resultado da construção coletiva de militantes e pesquisadores da área, a obra conta com 106 verbetes, elaborados por 169 autores de 68 instituições distintas, universidades públicas, institutos federais de educação, movimentos sociais, institutos de pesquisas, e com representação de autores da Argentina, Guatemala e México, ao lado de pesquisadores e educadores brasileiros. Quer um exemplar do dicionário? O De Olho nos Suralistas vai sortear um livro para os assinantes. Se você for assinante e estiver interessado, preencha o formulário através do link na descrição. O resultado sai no próximo programa, fique ligado. Se você ainda não assina o De Olho, essa é uma boa oportunidade. A partir de R$ 12 você ajuda a sustentar a nossa redação, recebe conteúdos exclusivos e participa de sorteios como este. Estamos indo rumo a Salvador. Na nossa marcha, nós iremos dialogar com a sociedade, mostrar o Brasil da contradição. Como pode o Brasil bater recorde de exportação, sendo que existe mais de 20 milhões de brasileiros passando fome? Na segunda, dia 11, cerca de 3.000 camponeses do MST iniciaram a marcha estadual pela reforma agrária, saindo de Feira de Santana, no interior da Bahia, até Salvador. A caminhada de cerca de 100 quilômetros faz parte da jornada Abril Vermelho, que depois de 2 anos de isolamento, volta às estradas e ruas. O objetivo da jornada é planejar ações diretas, como a ocupação de terras improdutivas, a produção de alimentos saudáveis, o plantio de árvores e a resistência nos territórios. Estão programados também debates, trabalho de formação e atos por todo o país. Na terça, 12, centenas de camponeses realizaram protestos em frente ao INCRA, no Rio de Janeiro. Em Curitiba, no mesmo dia, houve um ato ecumênico e no dia seguinte uma marcha pela capital paranaense. A programação vai até domingo, 17 de abril, dia em que se relembra o massacre de Eldorado do Carajás, quando, em 1996, 19 sem terra foram mortos e dezenas de outros foram feridos por policiais militares. Para esse dia, está programado um ato com a participação da Juventude Sem Terra na Curva do S, na rodovia PA 275, no sul do Pará, onde ocorreu a matança. Para saber mais sobre esse crime hediondo e suas consequências, clique aqui em cima e assista ao último episódio do De Olho na História. Durante 34 dias, integrantes de coletivos e movimentos sociais de várias partes do México percorrem o país na caravana pela água e pela vida. No Dia Internacional da Água, 22 de março, que também marca um ano da ocupação da empresa Bonafonte, eles começaram a marchar em defesa da água e contra a exploração das multinacionais. No dia 4 de abril, a caravana chegou à Cidade do México. Pelo caminho, os manifestantes passaram pela zona dos vulcões e entraram em contato com as resistências contra o gasoduto do projeto integral Morelo. E visitaram também o movimento contra o aqueduto do rio Cuautla. Para saber mais, acesse o link na descrição. Essa edição do De Olho na Resistência é dedicada à memória do jurista e professor Dalmo de Abreu Dallari, que faleceu na sexta, 8 de abril. Defensor dos direitos humanos na ditadura e na redemocratização, Dalmo participou das discussões para a elaboração da Constituição de 1988 e até o fim da vida continuou se posicionando na defesa dos direitos dos povos originários. Que seu legado fortaleça as lutas dos povos do campo no Brasil. Resistência, resgate e releitura das tradições, descolonização. A moda indígena usa de criatividade e antigas técnicas para apresentar as bandeiras dos povos originários. No dia 3 de abril aconteceu no Parque das Tribos, em Manaus, o primeiro dos 3 desfiles da primeira mostra intercultural de moda indígena. Foi algo novo, algo que era necessário para mostrar o tamanho do talento dos indígenas para a moda, para o estilismo, né, para a criação de roupa, para a criação de peças e também o talento mostrando a nossa cultura através do grafismo, através do artesanato.
Ao todo, se apresentaram 29 estilistas, alguns de forma individual, outras coletivas, como a Watiamã, Organização de Mulheres do Povo Sateré Maué. Desde 2007, a líder indígena Zélia da Silva Vieira, a Cultura Sateré, produzia roupas para apresentações culturais. Anteriormente, o coletivo optava apenas pela venda de artesanato, mas as estilistas e artesãs resolveram migrar para o tecido. Outro coletivo é o Moda Indígena BR, que reúne jovens estilistas ativistas. Eles trabalham o conceito de descolonização, que é dar voz e participação ao indígena na leitura de sua ancestralidade no vestuário, preocupação comum a outros artistas. Uma de suas características é o feitio artesanal, como as obras de Ednilson Delgado, da etnia terena, que pinta uma a uma as peças de sua coleção. Se quiser conhecer mais desses e outros trabalhos, links na descrição. De Olho na Resistência se despede com mais algumas peças cheias de criatividade em conjunção com a ancestralidade. De olho na moda indígena, de olho na resistência, de olho nos surrealistas.